Flamengo tentou acumular jogadores de frente. No final teve muito volume, mas pouca articulação. É uma coisa que em alguns jogos a gente observa. O Flamengo nem sempre consegue fluir com aquela naturalidade. Está longe de significar que o Flamengo tenha jogado mal, que o Flamengo tenha uma queda técnica ou que seja algo alarmante. Foi um jogo que o Flamengo saiu com 2 gols atrás, conseguiu buscar um empate, tem uma situação confortável na Libertadores, tem um time de muito talento, de muita qualidade, com um trabalho que vai se consolidando, apenas que há alguns jogos em que o time com a bola flui menos. Há muita atenção voltada para o lado defensivo, mas com a bola também, nem sempre o Flamengo é aquele time que consegue ter uma fluidez e uma criação de chances avassaladora. Mas o Gabriel, como disse o Rafa, o Gabigol está fazendo acima da média, como, enfim, a torcida gosta e espera. Ele conseguiu converter o pênalti até... Claro, né? Imagina o nervosismo do torcedor flamenguista, rubro-negro, ele não pode errar. Ele não erra, mas não pode errar nesse momento, né? Ele não erra, normalmente ele não erra. Não, ele não erra, praticamente nunca. Ele não erra praticamente nunca, não é agora que ele vai errar. Ele teve uma boa partida e conseguiu fazer o que era importante, Mansur. Ele teve bons momentos no primeiro tempo, quando conseguiu fazer o movimento natural dele, né, de sair da área, buscar um pouquinho o lado e fazer a diagonal para dentro da área, pelo lado direito, quando o Flamengo tinha a sua formação mais habitual. Eu acho que no segundo tempo, especialmente a partir da segunda metade, embora o Flamengo jogasse o tempo todo no campo do La Calera, os jogadores tiveram mais dificuldade de encontrar o seu espaço ali com essa formação que terminou o jogo. E aí o Gabigol, por vezes, foi receber essa bola, já ele muito aberto pelo lado, quando o Arrascaeta conseguia fazer esse movimento da ponta para o meio, o Gabigol veio receber essa bola já muito aberta, ele tem mais dificuldade de jogar. E aí o jogo fugiu um pouquinho a característica dele. Não foi uma partida ruim do Gabigol, mas no segundo tempo o desenho do jogo prejudicou um pouco o desempenho dele. Para você, Rafa? Porque o La Calera, pela vantagem construída cedo, e já por saber o que é a força, o poderio do Flamengo, encurtou bem o espaço, assim, né? Não jogou porque o La Calera tomou contra-ataque no Maracanã. E hoje tinha jogadores, uma mudança até de modelo, tinha ausências na equipe, o Castellani o mais notável, né, no centro do campo, mas acho que jogou de uma maneira mais retraída, assim, tentando jogar mais compacto e próximo da própria área. Pelo menos sensação, assim, comparado ao que é o La Calera geralmente e o que é o modelo da equipe nos últimos anos. Então tem tudo a ver com respeito a esse Flamengo. E aí é nesses jogos em que essa adaptação é mais complexa, de encontrar os espaços, né? Criar os espaços dentro do campo de um adversário que está retraído até por ter construído vantagem no placar. Fala, Mansur. A gente até na semana passada falou aqui, o La Calera veio no Maracanã como o desenho habitual dele, né? Que é quase com um losango de meio campo, com como se fosse, a grosso modo, 3 volantes à frente da zaga, um meia fazendo quase esse papel que eles chamam na América do Sul do enganche, né? E 2 atacantes. Com isso, o Flamengo movia a bola de um lado ao outro e conseguia achar espaço dos lados do campo, porque é muito difícil com esse modelo do losango você cobrir a largura toda do campo, né? Hoje o La Calera defendeu com 2 linhas mesmo de 4, no 4-4-2. Quando atacava tinha algo próximo ali de um 4-2-3-1. Defendeu diferente, com as 2 linhas bem juntas, o Flamengo teve mais dificuldade. Agora, teve um período do primeiro tempo e do início do segundo, quando o Flamengo, antes ainda das mudanças, moveu a bola muito rápido que conseguiu criar esses espaços. Foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Mas o time chileno, de fato, hoje impôs mais dificuldade ao Flamengo para encontrar espaço. Dá para dizer, na opinião de vocês, que o Bruno Viana é o responsável por esse, digamos, resultado? Foi um tropeço, né? Então, não foi bom. Eu acho que individualizar é pesado demais. Mas que o momento do jogo não pedia o que ele fez, porque ele teve a chance de se redimir na jogada, né? Ele erra um recuo que fica muito curto, a bola retorna para ele, e acho que faltou até discernimento num primeiro momento ali do que estava acontecendo. Ele estava pressionado, o Gabriel encaixotado, era difícil dar sequência à jogada, da forma como ele estava de costas, acabou ficando mole na proteção e perdendo a bola por uma segunda vez. Agora, beleza, tomou 1-0 ali, tomou 1-0 cedo, isso pode dificultar dentro da proposta de jogo de ambas as equipes, mas não é suficiente para direcionar. O Flamengo empatou em 2-2, teve o tropeço por causa especificamente do Bruno Viana. É muito comum que a gente trabalhe com heróis e vilões por aqui. Sim, né? Mas você citou o Arão, por exemplo, a questão do céu, inferno, quantas vezes. Mas eu acho exagerado quando você aponta... Beleza, ele falhou próximo dos 10 minutos de jogo. Muda o desenho, mas ainda assim você tem mais de 80
para fazer o trabalho, você é superior, mesmo jogando fora, se adaptando a gramado para construir um resultado. Tem a questão da bola parada, mais uma vez com o Flamengo, por mais que tenha sido uma infelicidade do Arão. Não acho que jogar só na conta do Bruno é certo, mas é real que ele ainda está passando por essa adaptação, esse retorno ao futebol brasileiro. Eu não acho ainda o melhor nível do Bruno Viana, por mais que ele já tenha mostrado qualidade em determinados momentos. Nesse retorno, não é à toa que tem jogado, com certa regularidade até. Se pensar, eu falei isso porque a torcida do Flamengo, claro, qualquer torcida quer que seu time sempre vença, né? Ainda mais numa Libertadores da América. Mas a situação do Flamengo na Libertadores é confortável, Mansur. Pode conseguir matematicamente já a classificação ainda nessa rodada. Então, digamos que é um tropeço, mas não é um tropeço que faça realmente um estardalhaço, né? Que vá criar uma situação tão pesada para o Flamengo. Olha a classificação para a gente passar juntos e eu quero ouvir o Mansur sobre justamente essa situação do Flamengo na Libertadores, que não é preocupante, mas Bruno Viana, a situação do que ele fez ali se tornou preocupante hoje só. Flamengo em primeiro, 10 pontos, LDU com 4 pontos em segundo, o Vélez Sarsfield com 3 pontos e lá na quarta colocação como lanterninha, o La Calera com 2 pontos conquistados. Então basta a LDU vencer o Vélez na próxima quinta-feira na Argentina e aí o Flamengo matematicamente já está classificado nesta própria rodada. Isso. E em tese joga as 2 últimas rodadas. São em casa, o Flamengo não tem mais viagem a fazer nessa fase de grupo da Libertadores. Em tese joga para garantir primeiro lugar e com uma campanha em número de pontos bem alto, né? É uma situação ainda absolutamente confortável que o Flamengo tinha construído nas 3 primeiras rodadas com 3 vitórias. Falando também da mudança, assim, da escolha do Rogério Ceni pelo Gabriel Batista, eu queria ouvir vocês. O Hugo ficou no banco e ele quis colocar, no caso, foi a escolha dele, não foi uma questão de que não podia contar com o Hugo. Eu queria também ouvir vocês. Claro que a defesa passa pela linha ali, que não foi culpa dele, digamos, por exemplo, o que aconteceu ali do Bruno Viana, a gente viu toda a confusão, né, o erro do Bruno Viana, ele até ainda conseguiu, digamos, a primeira defesa. A primeira defesa, ainda deu o seu melhor. Uma defesaça no início do jogo, numa cabeçada no contrapé. Sim. Olha, Karine, o Rogério conhece a posição e os percalços bem, né? E a construção de um grande goleiro, porque ele viveu tudo isso, né? Se tem um momento... Eu acho que a transferência do que você tem em carreira como jogador para técnico, você traz toda essa bagagem, mas precisa se construir numa nova profissão. É completamente diferente ser técnico e ser jogador. Mas a experiência específica da posição para alguém com a história do Rogério é ainda mais marcante, né? Então, eu acho que identificar... Talvez ele tenha visto no próprio Hugo um momento de instabilidade, assim, no que é essa afirmação, no que é a definição do Diego Alves como titular absoluto. E o Gabriel deu boa resposta quando usado, né? Não digo nem da primeira passagem, os primeiros jogos que teve, onde ele até mostrou insegurança. Agora mesmo, esses 2 jogos. Então, acho que pode fazer sentido por esse lado, assim, para que o Hugo seja preservado também nessa trajetória. Mas ninguém gosta de não jogar, né? Ainda mais na ausência do titular, né? Não, até para passar para o Mansur, eu queria saber do Mansur se você acha que o Gabriel, por exemplo, deu mais segurança do que o Hugo vinha dando para o Flamengo no caso. Eu acho que, assim, em termos de uma resposta definitiva, é uma amostragem ainda curta, né? Agora, o jogo teve uma coisa muito interessante. O Rafa falou há pouco da transição de jogador a treinador, que se molda como uma nova profissão. O goleiro, hoje em dia, é uma nova profissão. E isso também moldou essa escolha pelas informações que vêm do Flamengo.